Hoje eu quero analisar com você e testar outra famosa estratégia do famoso trader Rodrigo Cohen, tá? Vamos entender agora se isso aí funciona ou não. Vamos embora. E aí, tudo bem? Por aqui, tudo tranquilo. Se você não me conhece, eu sou o Alexandre, trader, desenvolvedor de estratégias e também professor de análise técnica lá na Trademap. Aproveita, se você for novo por aqui, para deixar seu like e se inscrever no canal. Fazendo isso, você me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para o canal. Bom, provavelmente você já viu na thumb desse e-mail e no título qual estratégia eu estou falando. Estou falando da estratégia Maguila do Rodrigo Cohen. Vamos entender se ela funciona ou não. E essa estratégia foi um pedido da galera que está no meu grupo exclusivo de WhatsApp para eu fazer os testes aqui com vocês. Não sabe de qual grupo eu estou falando? Bom, eu finalmente vou lançar o meu curso de programação em Profit Chart, onde eu vou te ensinar, mesmo que você não saiba nada de programação, a como criar, testar, validar e automatizar as suas estratégias aqui no Profit Chart, tá? Então, o link está aqui no primeiro link da descrição, você consegue entrar lá no site, preencher os seus dados e você cai direto no grupo. Entra lá que vai ser bem legal. Bom, então eu quero testar essa estratégia com vocês, analisar o código ali, entender um pouco da lógica de programação dessa estratégia para vocês verem o que eu fiz e se realmente dá resultado ou não em mini índice, né? Então, chega de papo, vamos para a tela. Bom, pessoal, já com o gráfico na tela aí para vocês, é a estratégia Maguila. Confesso que eu não conhecia muito essa estratégia, tá? Tinha ouvido falar já, mas de novo foi uma sugestão aí. Eu fui buscar entender como que essa estratégia funcionava. De novo, eu já sabia de nome, mas nunca operei essa estratégia, não fazia ideia do seu funcionamento. Então, eu dei uma pesquisada para tentar replicar, criar o código aqui para vocês. E se eu por um acaso falar alguma bobeira aqui de como que essa estratégia funciona ou não, por favor, me corrija aí nos comentários, tá? Mas é uma estratégia de tendência que foi pensada para ser operada em mini índice, já tem os seus alvos e stop ali pré-definidos e foi pensada ali, se eu não me engano, para o gráfico de 15, 10 e 1 minuto, tá? Vamos dar uma olhadinha, vou fazer uns testes com vocês aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Eu estou já na tela com um gráfico aqui de mini índice, estou com o indicador plotado e o que nós vamos precisar para operar essa estratégia aqui, como que ela vai funcionar. Primeiro de tudo, vamos precisar de duas médias móveis, uma média de 21 períodos e uma média de 42 períodos, essas médias dos fechamentos e ambas as médias do tipo exponencial. E para que possamos efetuar uma compra, vamos precisar primeiro do seguinte parâmetro, tá? Que a média curta, ou seja, a média de 21, que aqui no gráfico está plotada para vocês na cor vermelha, esteja acima da média de 42, que é essa outra média azul aqui. Estando acima dessa média de 42, podemos então buscar o próximo sinal de compra, que vai acontecer quando os preços estiverem caminhando acima dessa média curta, né, que é toda essa região de preço aqui, e também houver um toque na média curta e fechando acima dela, exatamente como acontece nesse caso aqui, ó. Vou selecionar esse candle, marcar para vocês entenderem, ó. Então, primeiro de tudo, a gente tem a média curta, que é a média vermelha, andando acima da média longa, e temos os preços caminhando na região aqui em cima, né? Ó, todos esses preços estão acima dessa média aqui, e além disso, tivemos aqui então um toque na média. Esse candle aqui, perceba que ele teve um toque, ou seja, a região do seu pavio tocou na média e teve o seu fechamento também acima da média, então aí libera para a gente uma condição de compra. A venda, obviamente, vai ser o inverso disso, né? Vamos precisar que os preços estejam caminhando abaixo da média, ó. Vamos buscar aqui por algum momento que teria dado para a gente uma compra, ó. Os preços, então, a média está caminhando, a média curta, que é essa média vermelha, está caminhando abaixo da média longa e os preços estão caminhando abaixo dela, e a gente teve um toque aqui, ó.
um toque na média e fechou, só que nesse caso ele não fechou abaixo dela, então aqui não deu uma entrada, mas aqui ó, nessa barra teria dado uma entrada para a gente, porque o preço estava vindo lá de cima, tocou nessa média, fechou para baixo dela e aí abriu uma condição de venda para a gente, tá? Então é dessa forma que a estratégia funciona e ela tem aqui já tem um alvo já pré-determinado, pré-definido, um alvo e um stop. Como que funciona isso? Eu vou aumentar a minha tela para vocês para mostrar o código, tá? Criei duas variáveis aqui para definir o tamanho em pontos do nosso alvo e do nosso stop. Então, chamei a variável p-alvo para dizer que o alvo vai ser de 400 pontos e uma variável do tipo p-stop, uma variável float aí para definir para a gente o tamanho do nosso stop. Perdão, em cima aqui é o 400 de alvo, então, e aqui embaixo 200 de stop, tá? Criei essas duas variáveis do tipo float. De novo, se você não sabe como é que faz tudo isso daqui, como é que a gente faz todo essa estrutura desse código, eu tenho uma série bem legal no canal aqui de 3 vídeos explicando cada bloquinho desse, o que é cada coisa, você consegue entender melhor o que é isso daqui. Mas se você quer se aprofundar nesse assunto, faço de novo o convite para você entrar no primeiro link da descrição e entrar no grupo exclusivo de WhatsApp que eu criei sobre todas as informações do meu curso de programação em ProfitChart para você conseguir fazer isso daqui, mesmo que você não entenda absolutamente nada de programação, tá? Mas vamos lá, voltando aqui então, vou passar com vocês o código para mostrar o que eu criei, né? Primeiro de tudo, então, aqui no bloco de parâmetros, eu criei aqui os parâmetros necessários para a estratégia, a média curta, o período da média curta, o período da média longa e aqui um parâmetro extra aqui para a gente definir se vai colorir ou não, porque ó, vou mostrar já na prática para vocês, é muito complicado a gente ficar batendo o olho ali e ver se o preço cruzou para cima, se a média está para cima, está para baixo, se vai ser compra, se vai ser venda. Então, ao eu inserir o número 1 aqui, eu simplesmente salvo isso daqui, ó, e ele já vai colorir para mim os momentos aí em que os preços estão caminhando abaixo e houve o toque na média, e acontece exatamente dessa forma. Todas essas barras aqui seriam as nossas possíveis entradas, tá? Tudo que está pintado de azul é compra e tudo que está pintado de vermelho é uma venda. Então vamos voltar para o código aqui para repassar de novo o que foi feito, além então dos parâmetros que eu já disse para vocês que foram feitos. Criei aqui algumas variáveis do tipo float. O float, de novo, é aquela variável que aceita números com casas decimais, e criei outras 4 variáveis aqui do tipo booleana para a gente fazer uns testes de verdadeiro ou falso e aí sim partir para o código de fato. Um pouquinho mais abaixo aqui, então, eu já passei isso com vocês, é onde eu faço a definição de qual vai ser o tamanho do meu stop e o tamanho do meu alvo. Aqui, se vocês perceberem, temos uma proporção de 2:1, ou seja, eu só aceito entrar na operação para ganhar 2 vezes mais aquilo que eu estou disposto a perder. E aqui na parte de baixo eu defino a janela de operações, né? Eu coloquei até meio-dia aqui, mas depois a gente pode mudar isso aqui para testar de diversas formas. Eu fiz isso de novo para ter uma variação. Então, nesse caso, nos backtests que eu vou mostrar para vocês, a gente está testando das 9 da manhã até o meio-dia, tá? Aqui eu faço o armazenamento das médias dentro dessas variáveis, defino para onde vai ter o sinal para quando a média curta estiver acima da longa e a média curta estiver abaixo da longa, para a gente então definir aqui os nossos sinais de compra quando houver um cruzamento das médias, né? A média curta estiver acima para a longa, e também toda a parte lógica aqui do toque na média e fechando abaixo dela. Faço a mesma coisa com o sinal de venda. Para o sinal de venda acontecer, o cruzamento B tem que ser verdadeiro, ou seja, esse cruzamento B aqui, cruzamento baixa, a média curta tem que estar abaixo da média longa, e também faço todo o teste lógico aqui para quando houver o toque na média curta e também o fechamento dela for menor do que a média curta, tá? Já na parte mais de baixo aqui do código, a gente tem, então, faço aqui a regrinha de coloração, né? Digo que se lá o meu parâmetro for igual a 1 e o meu sinal de compra for igual ao verdadeiro, então pinte para mim a barra de azul, e faço a mesma coisa com o sinal de venda, pintando ela de vermelho. Aqui uma segurançazinha
para operar esse robô depois, caso seja necessário lá na automatização de estratégias. É só uma questão de segurança, peço para ele cancelar ordens pendentes, caso exista esse tipo de ordem pendente, tá? Para a gente não ficar com nenhuma ordenzinha pendurada lá à toa. Aqui então é a parte lógica, é onde eu faço as entradas na operação. Eu digo que se o tempo lá, aquela janela de tempo das 9 ao meio-dia acontecer, então faça para mim as entradas de compra e as entradas de venda. Eu vou entrar com uma ordem do tipo a mercado, aqui entre parênteses eu tenho o número de lotes padrão ali para cada ativo que eu vou testar aqui na tela, então é mais fácil, né? Ele por definição, ele já faz um backtest para mim em índice em dólar, com 5 contratinhos, e se eu for operar isso aqui em ações, esse lote já define que o mínimo vai ser de 100 ações. Aqui, imediatamente, após eu já defino o meu alvo, que vai ser o meu preço de entrada mais os 400 pontos, faço a mesma coisa com o stop, defino aqui dentro da variável stop, que vai ser o meu preço de compra menos os pontos de stop que a gente setou lá em cima, como 200 pontos. Faço exatamente a mesma coisa na venda, chamo uma ordem de venda do tipo a mercado e faço aqui imediatamente depois, já defino onde vai ser o meu alvo e onde vai ser o meu stop, tá? Dessa forma, então, eu posso partir aqui para o finzinho do código que vai me dizer a saída das operações, né? Vou definir aqui, então, se eu estou comprado para ele lançar uma ordem do tipo stop lá nos meus pontos de stop e ainda definir onde vai ser o meu alvo. Essa ordem tem que ser do tipo limitada, tá? Faço a mesma coisa com a saída de venda, pergunto se estou vendido, então ele pode lançar uma ordem de já deixar ali penduradinho uma ordem do tipo stop lá embaixo, lá em cima, na verdade, no caso da venda, né, onde vai ser o meu preço de saída caso tudo dê errado, ou se tudo der certo, onde vai ser o meu alvo aqui. E por fim, defino que isso vai ser um day trade, né? Day trade, a gente sabe que as operações se iniciam e fecham no mesmo dia, por isso que eu preciso dizer aqui então que se o tempo for maior do que as 17h30, então feche as posições em aberto, tá? Aqui as plotagens, que eu pedi para ele plotar lá as médias no gráfico, né? Então eu peço para ele plotar a média curta, plotar a média longa e ainda pintar cada uma dessas médias com as seguintes colorações. Assim, o nosso código então está pronto e podemos agora testar isso daqui, né? Vamos dar um executar aqui e ver de fato o que aconteceu, o que está acontecendo aqui. Ele está abrindo para mim num gráfico de 10R, eu não quero testar em 15 minutos. Ele recalcula para mim, vou pedir para as médias serem inseridas dentro do gráfico e vou aqui então pedir para ele mostrar para mim onde que houve entradas, tá? Aqui perceba, você já deve estar se perguntando aqui, pintou de azul e não deu entrada, porque se você se lembra lá no nosso código, a gente está pedindo para ele operar das 9 ao meio-dia, e esse período aqui passa, né? Aqui já são 3 da tarde, 16, mais do que meio-dia, então ele não considera a entrada. Vamos só ver se está dando tudo certo, né? Vou apagar essas linhas todas aqui e vamos ver juntos aqui, ó, se realmente deu certo. Então, os preços aqui caminhando, né, na parte superior da média, a média curta, que é essa média vermelha acima da média azul, e os preços todos caminhando nessa parte de cima. Nesse exato candle aqui, houve o toque na média curta, ele fechou acima dela, então no candle seguinte ele já entrou com uma ordem a mercado e tivemos sucesso nessa operação, né? A gente pode ver que imediatamente em seguida o preço já saiu daqui e chegou até o nosso alvo, e a gente vai tendo isso diversas vezes, né? Aqui atrás tivemos algumas vendas, ó. Nessas vendas aqui fomos topados 2 vezes, tivemos uma operação de compra vencedora, mais uma venda estopada, e assim a gente consegue visualizar. É claro que a gente não precisa ficar passando o gráfico para trás, simplesmente a gente vem aqui em estatísticas e vê o resultado dessa estratégia, que de cara a gente já percebe que não é nada legal, né? Vamos entender esses números aqui, ó, para saber se de fato isso aqui, o que aconteceu. Bom, tivemos um saldo na operação aqui no período observado. Vamos só observar o tanto de que ele trouxe para a gente de histórico. Ó. Vou voltar aqui em patrimônio, na verdade vou vir aqui em operações, vou filtrar por tempo. Ó. A abertura inicial aconteceu aqui para você visualizar certinho o tanto que ele está puxando de histórico.
ela aconteceu no dia 28 de janeiro, tá? Ele está puxando o histórico desde então, temos um ano aqui, 28 de janeiro de 2022 como histórico. Vamos voltar aqui então para o resumo, para entender tudo o que aconteceu e ver qual foi o resultado dessa estratégia, né? De cara a gente vê que teve um saldo líquido aqui de R$ 2.577 negativo, ou seja, prejuízo total durante um ano aí, e a gente percebe que os números não são muito bons, né? Teve um percentual de operações vencedoras de apenas 35% das vezes, mesmo ganhando mais do que perdendo, a gente ainda saiu no prejuízo porque essa taxa de acerto não é o suficiente para cobrir essa proporção de 2:1 nessa estratégia, né? Eu vou explicar aqui mais uma informação, eu explico direitinho quais tipos aqui, então, de proporção de ganho, de taxa de acerto você tem que ter para o seu payoff. Eu vou falar tudo isso lá no meu treinamento, tá? Vamos observar os outros dados da estratégia aqui, então. Ele trouxe para a gente também um drawdown aqui absurdo de 333%, um drawdown muito grande, muito elevado. Eu sempre digo que para o day trade a gente deve buscar aí de forma saudável um drawdown de até 20%. Quanto menos, menor, né? Tivemos então aqui uma sequência perdedora seguidas de 9 trades, ou seja, se entrássemos o máximo de trades seguidos de forma consecutiva em loss foi de 9 trades e a gente teve a mesma coisa em operações vencedoras seguidas, apenas 4, tá? Então não são números bons, né? Não é uma estratégia, pelo menos nessa configuração aqui, para ser operado. Vamos entender se a gente consegue melhorar isso simplesmente aumentando a nossa janela de operação. Eu vou colocar aqui para ele operar para mim até as 17 horas. Vamos alterar esse 12 para 17 e pedir para ele executar o backtest de novo para a gente entender o que aconteceu. Olha lá como o resultado já mudou, o resultado foi menor, foi melhor, né? A gente saiu simplesmente mudando a janela de operação, a gente saiu de um resultado de R$ 2.000 negativo para um resultado de R$ 7.200 positivo, mantendo a mesma taxa de acerto, e o payoff foi um pouquinho maior, né? De resto, não mudou muita coisa, continuamos errando mais do que acertando, obviamente, isso a gente tem lá pela nossa taxa de acerto, mas foi o suficiente então aqui para se tornar vencedor, porque tivemos um número total de operações aqui maior, né? Ó, perceba que 695 operações no período de um ano, operando das 7 às 17, das 9 às 17, se a gente mudar lá de novo aqui para meio-dia, ó, aquele número vai cair bastante. Perceba então que operando o dia inteiro tivemos um total de 695 operações e operando agora o período só da manhã, a gente vai partir para apenas 288 operações. Então, aqui faz mais sentido operar o dia inteiro, né? Vamos só ver a curva de patrimônio desse primeiro resultado para entender como foi, ó. Aqui explica bastante aquele nosso drawdown de 300% ali, muito ruim, né? A gente tem quedas muito bruscas aqui, ó, saindo de um resultado positivo para um resultado muito negativo. E vamos ver, então, a gente viu que isso aqui não dá certo, dessa forma não é legal, operando meio período, mas vamos de novo ver a curva de patrimônio agora, operando até as 17, né? Vamos ver como é que muda esse gráfico, ó. A gente já vai ter, para ter algo um pouquinho mais bonito, ó. Veja que mesmo assim não é algo muito lindo de se operar, né? Por quê? Porque essa é uma estratégia de tendência. A gente sabe que tendência em mini índice é uma coisa um pouco complicada de ser operada, né? Principalmente em momentos de cenários políticos como que a gente vive, né? Essa conturbação política, e além de todo um cenário externo de guerra, enfim, o mini índice não é um melhor ativo que você deve levar em consideração para operar a tendência, pelo menos não de forma consecutiva, porque a gente vê que temos períodos aqui vencedores, né? Ó, nesse período aqui a gente saiu de um resultado de menos 5.000 para um resultado positivo aqui, ó, de R$ 2.050, mas depois ele volta, perde tudo, volta, sobe para ganhar. Então é uma montanha
russa essa estratégia. Então, olhando assim, testando, a gente sabe que é uma estratégia que deve ser operada em determinados períodos do ano. E para saber quais períodos são esses, quais o momento melhor de se operar a estratégia, a gente vai precisar fazer diversos testes. Eu acredito que tem várias melhorias para a gente fazer, mas aí fica para um próximo vídeo para eu não me alongar demais por aqui, tá bom? E aí, dá para operar essa estratégia ou não dá? Tem melhoria para fazer ou não tem? Deixe seu comentário aqui embaixo. Mas certamente tem diversas melhorias para fazer nessa estratégia, mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo, porque senão eu ia me alongar demais por aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você também é novo por aqui, porque o like e a inscrição me ajuda demais ao YouTube entender que esse vídeo é relevante, que vocês gostam desse tipo de assunto. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!